O ex-governador e deputado federal Beto Richa deve integrar o Partido Liberal, o PL, para concorrer às eleições municipais pela Prefeitura de Curitiba. Líder estadual do PSDB e da Federação PSDB Cidadania, o parlamentar esteve reunido ontem, quarta-feira, dia 13, em Brasília, com Jair Bolsonaro e demais lideranças do PL. O Beto Richa foi preso várias vezes, se eu não me engano foram 4 prisões. 2 pela Lava Jato. 2 pela Lava Jato. As então outras foram no âmbito de outras operações, né, de outros escândalos de corrupção, da sua gestão. Né? Por exemplo, né, essa foto clássica né, que é a cara... Até o Dani pode pôr, né, Dani, aquela foto aí pra gente, do Beto Richa no Camburão, eu mandei lá no grupo ontem, né, que é a cara da nova direita do Paraná, que é o Beto Richa dando uma voltinha no Camburão do GAECO. Aquilo foi em outra operação, não sei se foi na Quadro Negro, são tantas, que a gente até assim acaba confundido, né? Que é tanta falcatrua na qual o Beto Richa estava metido, que a gente fica um pouco assim aturdido, né? Assim, atordoado com o nome dessas operações todas. Mas eu vou dar aqui o nome de todas elas. Ele foi alvo das operações Rádio Patrulha, do GAECO, Operação Piloto, Operação Integração, Operação Quadro Negro e a Operação Lava Jato. Né? Algumas da Polícia Federal, outras do Ministério Público. Aí, essa é a cara da nova direita do Paraná. Né? Essa é a cara ali, né, do Beto Richa dando uma voltinha, né, na viatura do GAECO. Então, tem operações do GAECO, operações da Polícia Federal, operações do Ministério Público, em que o sujeito foi preso, né, durante as investigações. Bom, e ele respondia a todos esses processos, o Beto Richa. Vamos começar falando quem é o Beto Richa, né? Ele respondia a todos esses processos. Né? Tanto que foi por conta dele que ele perdeu a eleição de 2018. Em 2018, ele saiu do governo do Paraná para concorrer ao Senado e perdeu. Por quê? Porque ele foi preso no meio da campanha e aí ele, né, se revelou quem era o Beto Richa. Quer dizer, todo mundo já sabia. E ele não foi eleito. E estava lá, sumido. Em 2022, ele voltou como deputado estadual, sempre pelo PSDB. Deputado federal, me desculpa. E ele fez impressionantes 60 mil votos no estado onde ele foi governador por 8 anos. Né? E prefeito de Curitiba por mais 8 anos. Né? Ele conseguiu fazer 60 mil votos. Né? Em Curitiba, onde agora ele foi escalado pelo Bolsonaro para concorrer à prefeitura, ele fez 14 mil votos, gente. 14 mil. Acho que não elege um vereador em Curitiba, 14 mil votos. Né? Mas está lá. Aí ele voltou, conseguiu virar deputado federal, não pelos seus votos, mas porque o sujeito que concorria no mesmo partido que ele teve a candidatura impugnada e ele acabou herdando os votos do sujeito, entrou pela média e conseguiu passar. Né? Mas não foi, vamos dizer assim, por méritos próprios, por votos próprios. Acabou sendo puxado e beneficiado por uma decisão do TSE. Bom, e aí o Beto Richa continuava todo embosteado, né, em várias investigações de corrupção, até que um dia a fada do dente resolve visitá-lo. Né? E essa fada do dente chama-se Dias Toffoli. Né? Ele, o grande Dias Toffoli, com a sua varinha de condão, num passe de mágica, fez pim, 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 e anulou os processos e as investigações contra o Dias Toffoli. Veja, e não contra o Beto Richa. E não foram apenas as investigações no âmbito da Lava Jato. Não. Foram anuladas todas as investigações de todas essas operações que eu falei. Da Rádio Patrulha, da Piloto, Operação Integração, Operação Quadro Negro e também da Lava Jato. Nada mais consta contra Beto Richa, que agora é um cidadão exemplar deste Brasil de meu Deus, né? Graças ao petista Dias Toffoli, né? Que está lá no STF para livrar a cara de políticos corruptos. Tá? Então foi isso que aconteceu. E aí essa mágica aconteceu no final do ano passado, Ana. A Ana está aqui boquiaberta com a história.
Essa mágica aconteceu no final do ano passado, né? E agora que ele é um sujeito probo e libado, ele resolveu aparecer por meio de uma decisão ainda um tanto incompreensível. Estamos na expectativa de que o Bolsonaro fale alguma coisa, mas uma decisão do Jair Bolsonaro, né, de atropelar o PL no Paraná e lançá-lo como candidato à Prefeitura de Curitiba. E eu vou explicar essa história. Eu fiquei com a de boca aberta, porque é como se o Dias Toffoli estivesse ajudando o PL para a entrada do Beto Richa, mas que coisa mais confusa é isso? Pois é, não, são só coincidências. Né? Só. São coincidências. Esse tipo de coisa. Prossiga, Silvio. Então, o que aconteceu? Ontem, o Brasil foi surpreendido pela notícia de que Bolsonaro estava filiando o Beto Richa ao PL, né, e que ele seria o candidato do PL à Prefeitura de Curitiba, quando todo mundo já sabia, né, das tratativas que tinha com o partido de lançar o nome do Paulo Eduardo Martins, do ex-deputado Paulo Eduardo Martins, que concorreu ao Senado, né, fez uma caralhada de votos, fez 250 mil votos em Curitiba, se eu não me engano, né, concorreu ao Senado, mas infelizmente acabou perdendo para o Sérgio Moro, ó, que agora está possivelmente para ser cassado. Vou até falar aqui quantos votos o Paulo Martins teve em Curitiba, na cidade de Curitiba, tá? Não é no Paraná. Né? Ó, o Paulo Martins, quando concorreu ao Senado, fez 256.966, 257 mil votos na cidade de Curitiba. Não é? O Deltan, que concorreu a deputado, foi o deputado federal mais votado, né, fez 156 mil. Deltan é o homem da Lava Jato em Curitiba, né, conhecida como a República de Curitiba, a cidade que se orgulha até hoje da Lava Jato, inclusive a própria direita, os bolsonaristas, né, contra os 14 mil do Beto Richa. Né? Então, assim, como estratégia eleitoral, é uma decisão de merda. Né? Mas aí a notícia correu. Se mexendo? E aí, bom, o que aconteceu? Por que o Bolsonaro colocou na cabeça, né, esse negócio de Beto Richa? Bom... Por que foi mexer na catacumba? Pois é, porque Beto Richa, né? Mas o Bolsonaro não sabe quem é Beto Richa? Lógico que sabe, porque o Bolsonaro nomeou a cunhada do Beto Richa para o TRT, quando ele era presidente. Tá? Então, assim, então ele sabe quem é o Beto Richa, já que ele deu do presentão para a irmã da esposa do Beto. Né? Então, ele deve ter ouvido falar. Tanto, sabe, porque ele já andou conversando com o Beto Richa na semana passada, pelo que eu andei, né, levantando aí entre os deputados do Paraná e membros do PL, né, o que aconteceu. Né? Assim, bom, surgiu a história, então, né, vinculada pelo deputado Arruda, deputado estadual, de que o Felipe Barros teria feito uma articulação e levado o Beto Richa para se filiar lá junto com o Bolsonaro, e seria uma invenção da cabeça do Felipe Barros. Né? Essa é a história que está correndo, aliás. Né? O Felipe Barros fez isso, articulou tudo para colocar o Beto Richa. Por que não sabemos? Né? Com qual propósito? Né? Bom, só que a história não é bem assim. Né? O que acontece? Semana passada, o Bolsonaro procurou alguns deputados do Paraná, inclusive o próprio Felipe Martins, para perguntar, o Felipe Barros e o Paulo Martins, para perguntar sobre Beto Richa, o que achavam dele. Né? E cada um deu lá a sua opinião, mas, em geral, todos falaram, com quem eu conversei, falaram a mesma coisa para o Bolsonaro. Falou, olha, até que foi um governador assim, assado, etc., né, prefeito, o povo até que gostou dele na prefeitura, mas a rejeição dele é altíssima. Ainda mais um cara que foi preso na Lava Jato para ser candidato da direita na cidade da Lava Jato. Ah, mas daí o Bolsonaro tinha lá em mãos o resultado da pesquisa do Paraná, do Instituto Paraná Pesquisa, né, em que o Beto Richa aparece lá em terceiro lugar, né, atrás do Dutti e do Pimentel. Né? Então, mas bem coladinho, assim, com 13% e o primeiro com 15%. Então, o Beto Richa aparecia uma
uma opção viável. E aí, na segunda-feira, o Valdemar da Costa Neto conversou com o Paulo Martins também a respeito disso, falando, o Beto Richa tá aí e tal, pode ser. E aí o Paulo, assim, que já estava à disposição do partido para ser o candidato, né? Todo mundo sabia, ele é o pré-candidato até então da prefeitura de Curitiba. Bom, mas e eu, né? Como fica a minha situação? Né, que eu sou pré-candidato. E aí o Valdemar disse, bom, Bolsonaro é quem vai decidir isso. E aí onde entra o Felipe Barros nessa história? Né? Até onde eu sei. Né? O Jair ligou para o Felipe Barros e mandou ele marcar a reunião. E aí, a mando do Felipe Barros, porque o Felipe Barros faz tudo que o Jair Bolsonaro diz para ele fazer, ele marcou essa reunião e até onde eu sei, esse foi todo o papel dele, levar o Beto Richa até a sede do PL em Brasília ontem, para essa reunião, terça e ontem. Tá? Mas aí, como o PL do Paraná também tem essas suas disputas internas, sobretudo entre o presidente, né, o Fernando Jacobo, e o Felipe Barros, eles aproveitaram essa situação para pôr na conta do Felipe Barros a merda toda criada pelo próprio Bolsonaro. Né? E acho que vai ser a história que vai ficar mesmo, o Felipe vai pagar esse pato, certamente. Né? Bom, então, este é o merdeiro. Né? Agora, a história fica pior. Por quê, Ana? Porque ontem, depois que isso veio à tona, o PL Paraná se rebelou. Né? Se revoltou, não aceita, porque é uma situação... como que eu posso dizer? É uma situação horrível. Você imagina se o candidato a vereador, né, a prefeitura de Curitiba, né, a vereança de Curitiba, ter que pedir voto para o Beto Richa, subir no palanque com o Beto Richa, fazer santinho com a cara do Beto Richa. Né? É que eu não sei se o público que nos assiste, né, conhece Curitiba, né, se vive em Curitiba ou se passou por lá nos últimos anos, né? Mas, veja, a República de Curitiba, tão atacada pelo ministro Gilmar Mendes, né, que é a cidade de fascistas, ela tem um orgulho imenso de ser a sede da Lava Jato, de ter desempenhado este papel incrível na história do Brasil, de ter colocado um monte de corrupto na cadeia, que foram soltos agora, mas, enfim, né, isso é outro assunto. Né? Então tem que colocar a direita, que bombou o movimento, né, com base na Lava Jato, para pedir votos para um sujeito que foi preso na Lava Jato. Assim, é um absurdo, absurdo. Né? A direita do Paraná, que tinha ao seu lado seu herói Sérgio Moro, né, agora está pedindo votos para Beto Richa, né, que foi preso pelo Sérgio Moro. Olha, quer dizer, foi preso pelo Ministério Público, né? Não faz o menor sentido. Então é óbvio que esse povo se rebelou. Inclusive, alguns falaram, se o Beto Richa vier, eu não vou sair candidato, né? Vou tentar levar minha candidatura para outro partido, porque simplesmente não dá, é humilhante demais. É humilhante demais isso aí. Então, o pessoal, né, pré-candidato, estava tudo com medo assim, de ter retaliação de Brasília, alguma coisa, resolveram ficar quieto. Né? O Fernando Jacobo, que é o presidente da Executiva Estadual, mais o Arruda, que é o sujeito que acha que foi traído, porque ele achava que ele seria o candidato, mas veja, o Arruda só presta para ficar brigando com o menino do PSOL lá na Assembleia, né, o tal do Renato Freitas. Né, nunca fez nada e jamais fará nada, é um político desses aí, né, estilão tiririca da vida. Né? Você não tem a menor chance de ser eleito prefeito de Curitiba, eu acho que não tem a menor chance de sair candidato, mas havia alguma conversa ali entre eles para ele ser seu candidato. Ele se sentiu traído pelo Felipe Barros, foi lá e fez esse negócio, e aí eles decidiram, então vamos dar voz ao partido. E aí agora eles estão, nesse exato momento, né, lá dentro da sede do PL em Curitiba, gritando fora Beto Richa não, etc. Tá um mó fuzuê lá. A executiva estadual do partido já falou que não quer o Beto Richa, e agora acho que a meio-dia eles vão dar uma coletiva de imprensa, eu tô doido para ver o que eles vão falar. Enfim, o PL se rebelou, né? A direção nacional, a direção estadual do partido se rebelou, e agora nós temos essa situação de merda criada pelo Bolsonaro. Né? Como ele criou? Ele veio interferir na política do Estado. Né? Aquele papo
mais Brasil, menos Brasília, obviamente é uma piada, né? Então ele já é assim, a segunda vez que ele está interferindo, porque a assessoria de imprensa do Bolsonaro, a assessoria, aliás, no geral, do Bolsonaro, fica plantando na imprensa essas pesquisas sobre a Michelle ser senadora do Brasil, pelo Paraná, né? Ficam bombando essa ideia do Paraná, vazaram lá por Igor Gadelha que o Bolsonaro já tinha batido o martelo que a Michelle viria para o Paraná para disputar, etc. Né? Que é, obviamente, um negócio que não faz o menor sentido. Por mais que as pessoas aqui tenham muita simpatia pela Michelle, talvez ela até ganhe se sair, né? Mas vai ser uma imposição de cima para baixo, ignorando praticamente todo o movimento conservador paranaense que quer um nome para o Senado. E esse nome é Paulo Eduardo Martins. Há um consenso na direita do Paraná inteira a respeito do nome do Paulo para ocupar a vaga que possivelmente saia com a cassação do Sérgio Moro. Mas aí o Bolsonaro resolveu meter o dedo. E agora está feita a cagada, porque como vai resolver essa situação? O Bolsonaro fez uma indicação, tentou impor a sua vontade e a executiva estadual disse que não quer. E quem vai ganhar essa batalha? Se a executiva estadual ganhar, a gente vai ver que há uma fragilidade muito grande no bolsonarismo, né? Que apesar dele ser um sujeito muito popular e fazer manifestação com 1 milhão de pessoas na Paulista, ele não é o todo-poderoso, o coronel que ele acredita ser, né, do partido que consegue impor a sua vontade de cima para baixo, né? Como, por exemplo, está fazendo lá em São Paulo, né? Em outros lugares, né? E tentou fazer agora em Curitiba. Então vai ser muito ruim para o Bolsonaro amargar essa derrota. Se ele vencer e conseguir emplacar a candidatura do Beto Richa, bom, será um desastre político, obviamente, o Beto Richa vai perder, né? Vai ser também uma derrota para o próprio Bolsonaro, que vai ver que ele não vai conseguir transferir votos, né, para o Beto Richa. Apesar assim, sempre tem aquele bando de minions que faz o que o capitão mandar. O capitão é que sabe. Então você vai ter gente que vai votar, né, até no Beto Richa, né, porque o Bolsonaro mandou. Mas, em geral, eu acredito que isso não vai acontecer e o Bolsonaro vai amargar esta derrota. Não só por conta da transferência de voto, que não vai acontecer, mas porque certamente a executiva estadual do país do partido vai cruzar os braços e vai falar, então tá, o Beto Richa que se vire, né? Porque ele está contra a própria executiva estadual. Então, assim, não faz o menor sentido. Óbvio que vão tentar procurar agora um consenso. Eu sei que o pessoal está reunido em Brasília agora, na sede do partido lá, discutindo esse assunto. Primeiro, assim, há uma necessidade para apaziguar o estado do Paraná, que o Bolsonaro venha e assuma que é o pai da criança, né? Embora eu acho que há uma tendência da assessoria do Bolsonaro, com quem eu falei ontem, aliás, em se limpar no Felipe Barros, né? Eles vão tentar jogar a merda para cima do Felipe Barros, como já foi jogado, acho que vão pegar a onda e falar, não. Olha, ontem um assessor do Bolsonaro me ligou, um sujeito muito importante aí na política, e teve a cara de pau de me perguntar quem é Beto Richa. Mas como é que é o Beto Richa aí no Paraná? Fala, meu filho, você está assessorando o Bolsonaro, né, em tudo aí. Tá plantando notícia da Michelle ser candidata aqui no Paraná ao Senado. Não sabe quem é Beto Richa? Lógico que sabe, né? Então, assim, e a pergunta, e quem levou o Beto Richa pro Jair? Porque o Jair não conhece o Beto Richa. Eu falei, bom, como não conhece, meu filho? Né? Então, assim, já é um indicativo de que a assessoria do Bolsonaro está pronta para se limpar no Felipe Barros. Vamos ver, né, como que isso vai terminar. Para o Felipe. Então eles estão lá discutindo se o Jair vai assumir ou não a criança ou se o Felipe vai ser obrigado a sair em rede social e falar que ele só cumpriu ordens do Bolsonaro, que a ideia é toda dele. Vamos ver quem que vai contar a história primeiro, né? Se vai ser o Felipe ou o Bolsonaro, ou se vão chegar a algum acordo assim de, sei lá, o que mais pode acontecer, né? Então tá este merdeiro no Paraná. Não é só em Curitiba, porque os candidatos do Paraná todo agora estão todos revoltados, né? Aqui em Londrina mesmo, assim, o pessoal da Nominato, que vai sair para vereador em Londrina, já está todo mundo puto com esse negócio, porque ninguém contava ter um cabeça de chapa ligado à Lava Jato, né? Um cara lá, enfim, Beto Richa, né? Ninguém esperava um negócio desse. Então, assim, é o caos. Você repostou também, né, o link do Jô Júnior aqui, que ele está aguardando para ver se mantém Exatamente, ou não. né? O link está esperando para ver se vai sair pelo PL ou não, né? Candidato a vereador. Então, isso está acontecendo em geral. Eu acho que eu não sei se mais gente se manifestou publicamente, mas pessoas que eu conversei, com quem eu conversei estão falando a mesma coisa. Estão esperando o dia de hoje ver como vai resolver isso para decidir se vão sair do PL, né, e procurar se candidatar por outro partido. Ô, Silvio, então, assim, é um caos.
Sim. O caos está implantado na direita do Paraná graças a essa brilhante ideia, né, de Jair Messias Bolsonaro de ressuscitar, conjurar o cadáver que se arrastava, né, que era o cadáver do... Veja, Beto Richa, se você não é do Paraná, eu vou explicar. Beto Richa é uma página triste, porém virada da história do Estado. Né? Ninguém lembrava mais do Beto Richa. Veja, quando surgiu o nome do Beto Richa ontem, tinha gente que nem sabia que ele era deputado. Né? Onde estava conversando aqui, falou, mas ele é deputado? Eu falei assim, pois é, ele é deputado. Né? Porque ninguém nem lembra mais que o sujeito existe. É um morto-vivo. Né? E aí, depois que saiu a descondenação dele lá no STF, certamente ele foi lá plantar o nome dele na imprensa curitibana para sentir a vibe em torno do nome dele na pesquisa. Né? E com base nisto, e ignorando, segundo o que disseram, não, também não sei se é verdade, mas com base nisto, e ignorando toda a história da política paranaense, né, nos últimos anos, e assim, e o papel que a Lava Jato desempenha aqui, né, porque olha, fora o povo pode odiar a Lava Jato, o pessoal da direita não gosta do Moro, não gosta do Dallagnol, mas no Paraná a Lava Jato e a direita estão unidas. Isso faz parte da nossa história, né, sobretudo em Curitiba. Então, assim, não tem como desvincular, e ninguém vai ganhar no Paraná batendo na Lava Jato, meu Deus do céu. E meu Deus do céu, assim, o cara foi preso, velho. O cara foi preso na Lava Jato, pelo amor de Deus. Hã? Assim, ai, Ana, eu nem sei, cara. Ô, Fala aí, eu cansei de falar. Não, eu só queria te perguntar o seguinte. Toda essa história, então, segundo, né, o que foi levantado, parte aí do Bolsonaro, mas eu queria saber se entra um valdemarismo nisso, se você acredita que tenha. Não acredito que tenha. Uau! Eu acho que isso é 100% coisa do Bolsonaro.